Amém? Amém. Mais uma vez, paz seja convosco. Amém. Gálatas. Já deixa aberto em Gálatas aí. Nós estamos tratando da epístola aos Gálatas. Semana passada nós finalizamos o verso 6, estamos entrando, ou melhor, finalizamos o verso 10, estamos nesta manhã entrando no verso 11 e 12. Vamos fazer a leitura de Gálatas, capítulo 1. Abra aí. Assim diz a palavra de Deus, Gálatas capítulo 1, verso 1 em diante. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. E a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É intencional. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou melhor, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que lá estavam, apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Semana passada, vimos em Gálatas capítulo 1, verso de 6 a 10, que há um só evangelho, não há outro. Não há um evangelho alternativo. As pessoas elas estão querendo perverter o evangelho, tirar versículo para deixar o homossexualismo livre e toda sorte. Eu vi uma coisa assim essa semana que eu fico pensando assim: homem não é gente. Porque eu estava pipipi lá na televisão, aí estava lá assim, eu e minhas duas esposas. Aí eu abri para assistir. Aí a mulher, ela começou a falar, ela falou assim: olha, nós entramos nessa de poliamor porque eu sou muito cristã. E eu li um versículo na Bíblia que fala que tinha um homem que tinha duas mulheres. Quem disse que aquele texto que ela leu é um exemplo para se seguir? Mas porque ela leu um texto,
ela acha que está na Bíblia, é uma ordenância. Se for assim, a gente vai ter que fazer um monte de coisa que está errada aqui, que ele fala, maldito! E a mulher, ela muda o jeito dela de ser, apoiada nas Escrituras. E aí, mais um pouquinho, eu deixei passar, e aquele homem senta na mesa com aquele monte de gente lá, vamos orar, agradecendo o alimento. Eu falei, há um só evangelho, não há outro, não há evangelho alternativo. Este evangelho é o critério pela qual todas as opiniões humanas devem ser testadas. Tudo que eu acho, tudo que eu penso, tudo que eu quero decidir, eu tenho que buscar respaldo nas Escrituras. Não se envergonhe, não decidir as coisas. Não se envergonhe. Vou orar. Eu fui chamado a participar de uma conferência de aconselhamento bíblico, dia 28, vai ser a semana, segunda, 28 é a segunda-feira, então vai ser 28, 29, 30, 1 e 2, e eu volto no sábado, e eu vou de carro. E aí a pessoa falou assim, vamos? Eu falei assim, olha, da minha parte, topo. Liguei para a Rosângela, falei, Rosângela, tem essa oportunidade, tem problema? Ela falou assim, não, tudo bem. Aí eu falei para ele assim, aguarde que segunda-feira eu te respondo. Poxa, mas... Eu falei assim, não, eu quero ver se Deus quer que eu vá ou não. Pode ser que eu decida segundo o meu coração, o que é normal, mas pelo menos eu estou parando para orar, falando, Deus, eu vou, não vou, é bênção, não é bênção. Me foi oferecido dar uma aula dentro do bacharel de teologia, que eu nunca dei, que chama Antropologia Bíblica, de estudo do ser humano. E aí eu falei para a pessoa assim, eu vou orar. A gente tem que começar a entender que as nossas decisões, elas são espirituais, elas não são normais. E não tem essa, olha, até agora, hein? Se você não assinar aqui, já era, perdeu. Então eu perdi, ué. Será que o nosso Deus, ele é regido pelo ritmo do mundo? Ou ele que determina? O mundo, ele quer nos impor esse tipo de coisa. Mas Deus não. Deus tem o tempo para todas as coisas. Porque eu acho que tem momentos que as pessoas estão te cobrando uma decisão naquela hora que você não tem muito tempo para raciocinar, né? E aí eu acho que entra essa questão da graça, de uma certa forma. Que aí naquele momento, né, o Espírito Santo está dentro de nós, sabe? Porque tem momentos que a pessoa te pede uma decisão que você não tem tempo para raciocinar e para orar. Depende. Vou colocar uma vírgula dentro do que eu falei. Não é que você vai procrastinar uma coisa por 2 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Ah, porque eu ainda estou orando. Não é assim. Não funciona dessa maneira. Porque muitas vezes as pessoas usam, não estou dizendo que é o caso que você está citando, em que você deixa de fazer coisas porque parece que você está esperando uma pseudo-orientação de Deus, que ela já está nas Escrituras. Se já está nas Escrituras, você não tem que consultar a Deus. Um exemplo fácil: namoro entre ímpios. Já está escrito aqui. Não adianta você entrar em jejum, oração, nada, está escrito. Quando a coisa já está escrita, você não precisa esperar. Você simplesmente não tem que fazer. Temos que tomar cuidado com esses extremos. Posso só um exemplo, rapidinho? Igual esse exemplo que você falou dos lugares. Porque às vezes a pessoa te chama, é uma coisa que você, é na hora, você não tem como, é uma situação às vezes que você não tem como esperar muito tempo e a pessoa te chama para um lugar para servir o outro, né? Te chama. Tem momentos que parece que você não tem como raciocinar. E só para concluir, uma vez eu vi uma pregação falando do apóstolo Paulo, né? Falando assim que ele ia para tal lugar para pregar, ele queria ir para tal lugar pregar, e era obra de Deus, mas Deus mudou a obra. Exceção, não é regra, tá? É uma exceção. Em nenhum outro lugar aparece isso, então não há uma doutrina desse tipo. É como a doutrina do lenço. O apóstolo Paulo tinha um amigo dele que estava enfermo em outro lugar. Ele não podia ir. Então ele pegou, orou naquele lenço, falou, leve esse lenço para o irmão lá. Não quer dizer que eu tenho liberdade de fazer a doutrina do lenço, como tem a igreja que fala, leva o paninho aqui, o lenço coloca debaixo, não tem nada a ver.
O Evangelho é um só, não há outro, e ele é o padrão, é a referência pela qual o meu coração e o seu coração ele é testado. Esse é o Evangelho que Paulo apresentou. A questão agora é, de onde veio esse Evangelho? Qual é a origem do Evangelho? Para que seja a norma e para que as outras mensagens e opiniões sejam avaliadas e julgadas por ele. Porque é muito sério, ele falou assim, se alguém vier trazer algo que não seja o que eu trouxe, seja maldito. De onde vem isso? De Deus. Sem dúvida, é um evangelho maravilhoso. Lembremos a Epístola dos Romanos. Claro que você não leu ainda, você vai ler esse Romanos só em 2045, né? Tem umas pessoas dos reis que estão seguindo um cronograma de leitura que nós começamos lá atrás. Parece aquelas corridas de cavalo, entendeu? O pessoal está chegando lá na frente, o outro ainda está pensando em partir. Por isso que, mas não é para ninguém daqui específico, não. Que é isso? Eu não vou falar uma coisa dessa. Bom, lembremos a Epístola aos Romanos, Coríntios e as poderosas epístolas da prisão, Efésios, Filipenses e Colossenses. Ficamos impressionados com o majestoso ímpeto, profundidade e a consciência com que Paulo expõe o propósito de Deus de eternidade e eternidade. Quando nós lemos esses textos, você fala, demais. Que profundo, né? Eu olho por um lado, eu vejo uma coisa. Eu olho por outra, eu vejo outra coisa, mas as duas elas convergem na mesma ideia. É tremendo. De onde que Paulo tirou essas ideias? Seria um produto da sua mente fértil? Será que ele copiou dos outros apóstolos em Jerusalém? Ele ficou lá ouvindo o que eles falavam assim, Eu tinha um pastor lá em São Paulo, falecido, amado, pastor Jonas, querido ele. É um homem que ele tinha o amor transbordante. Acho que você conheceu o pastor Jonas, lá na igreja da ICPG. O que eu ia falar? Aí ele lia os livros, livro cristão, e aí ele pegava as histórias, ele achava muito interessante. Aí ele trazia para o culto. Só que em vez de ele falar que era a história do livro, ele falava que era dele. E aí, quem gravava as mensagens era eu. E eu dava o título das mensagens. E eu lia muito naquela época. Quando eu identificava uma história que ele tinha falado no livro, eu só para ser mal com ele, eu colocava o título do livro na mensagem. Nossa. Maldade, né? Mas ele não estava nem aí. Entendeu? Será que o apóstolo Paulo copiou dos outros apóstolos em Jerusalém? O pastor Jonas está lá no céu, eu sei que ele está lá com o Senhor, me perdoe, pastor Jonas. Eu fiz maldade, eu ainda era meio duro. Será que ele copiou dos outros apóstolos de Jerusalém? A resposta dele a essas perguntas estão nos versos 11 e 12. De onde ele tirou? Abra aí, Gálatas 1, verso 11 e 12. Olha lá, irmão Claro, Gálatas, capítulo 1. Abra aí, para a gente ler junto. Capítulo 1, verso 11 e 12. Paulo apóstolo. Não, Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12. Verso 11 e 12. Mais fácil de saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. 12. Por favor, vou próximo. Por quê? 13. Não, 11 e 12. Se eu ler o 11. 11 e 12. Por quê? Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tá, a primeira pergunta, de onde ele tirou essas ideias? Ele copiou? Não. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Cristo inspirou. Já fiz esse exercício com as pessoas. Inspira aí, vai. Deixa eu ouvir o barulho. Sopra. Deus fez o quê? Expirou. E aí o apóstolo Paulo fez o quê?
Ele não escreveu do que ele quis. Ele escreveu do que Deus... Eis a razão porque o Evangelho de Paulo era o padrão pelo qual os outros deveriam ser medidos. Ele foi revelado pelo próprio Jesus Cristo. Assim como no verso 1 ele afirmou ser divina a origem da sua comissão apostólica, agora ele afirma ser também de origem divina o seu Evangelho. Lá no verso 1 ele fala: quem me chamou não foi homem algum, foi o próprio Deus. Aqui no verso 11 ele fala o quê? Aquele que me chamou foi quem me deu o evangelho que eu prego. Não é meu, não é copiado. Glória a Deus. Caiu junto com ele. Glória a Deus. Ainda bem que caiu e levantou, né? Se tivesse caído e ficado, hein? Você caiu do quê, irmã? Caiu da minha... Ah, bom. É porque não foi do cavalo, né? Porque não tem cavalo nenhum lá. A gente que inventa que é cavalo, tá? Se você ler o texto, não tem cavalo nenhum lá, tá? Nem a sua missão, nem a sua mensagem derivaram de homem algum. Ambas lhe vieram diretamente de Deus. A reivindicação de Paulo, portanto, é a seguinte: o seu evangelho, que estava sendo colocado em dúvida e abandonado pelos Gálatas, não era invenção nem tradição, mas uma revelação de Deus. Eles estavam abandonando a Deus. Quando você entende um conceito bíblico, e você, fui duro com uma pessoa essa semana, nesse aspecto, quando você entende um princípio bíblico, entende, o Espírito Santo te convenceu, e você não pratica, você cospe na cruz. Você rejeita Deus. Você está falando para ele: o seu sacrifício não vale nada. É como se você, com um maior agrado, você fosse fazer uma gentileza. Exemplo, a Edilene, foi aniversário do Alice na sexta-feira, a Edilene foi lá e trouxe um mimo para ele. Ele pegasse aquele presente e jogasse pela janela. Você fala assim: eu não quero essa porcaria. É isso que nós fazemos com Deus quando nós deixamos de praticar os seus mandamentos, suas ordenanças. Nós fazemos isso. Uma vez, pastor, eu até tinha um mendigo lá, de esmola, estava quase na hora do almoço. E uma senhora se compadeceu, tinha um quiosquezinho lá, ela mandou preparar uma marmita para ele, tudo de melhor, assim, tudo gostoso. Levou a marmitinha quentinha pro mendigo. Ele na frente dela tinha uma bexiga, não jogou. Ele queria era o dinheiro para comprar. Lá na Feira do Guará tem uma senhora bem idosa, deve ter alguma coisa de torno de quase 90 anos. Ela anda, uma senhora negra, e ela pede dinheiro. Um dia ela pediu, a Rosângela não tinha, acho que tinha moeda de 25 centavos, coisa assim, 50. Entregou na mão dela, ela olhou, falou assim, jogou na cara da Rosângela e falou assim: fica com a sua miséria aqui, eu não preciso disso. Esse é o mundo que nós vivemos. E detalhe que a gente não pode ficar chateado, tá? Ainda tem que dar glória a Deus. Nós somos humilhados. Fazendo o quê? Cumprindo a ordenança de Deus, que é o quê? Abençoar aquele que precisa. Bem-aventurados sois. Então no verso 11 e 12, ele estipula que além do chamado dele, não ter sido de homem, mas de Deus, também o que ele fala procede de Deus. Mas o que aconteceu antes da sua conversão? Quem era Paulo? Versos 13 e 14. Abre aí. Gálatas capítulo 1, verso 13 e 14. Apóstolo Paulo, ele fala um pouco do seu período pré-conversão. Gálatas 1, versos 13 e 14. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Vocês ouviram como que eu era. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Ou seja, as pessoas na mesma idade que ele não tinham feito nada. E ele já tinha matado muito cristão. Sendo extremamente zeloso
E aí que é o problema. Ele é extremamente zeloso por o quê? Tradições dos seus pais. Ele não é zeloso nas escrituras. Ele é zeloso na tradição. E aí esse conceito de tradição ele é importante, ele existe. Tá? Nós temos uma tradição aqui que rege o nosso culto. Então, normalmente a gente, no domingo de manhã, a gente tem uma saudação, entendeu? Aí depois a gente canta 3 hinos, não são 4 e não são 2, a gente canta 3. Depois a gente faz 3 orações por situações específicas. Depois de fazer essas orações, nós fazemos a separação das pessoas. Isso é tradição. E não há problema em você ter tradição, somente a tradição, ela não é superior à palavra de Deus. Quando você coloca a tradição, Helena, não, pra cá. Quando você vê a tradição, não, Pedro, não é para ficar aí brincando não, aí não é lugar não. Quando você vê uma tradição superior à palavra, está errado. Isso é o problema. O problema é você colocar uma tradição superior. Você não pode vir para a igreja se você não tiver com tal vestimenta. Você não pode vir para a igreja se você não estiver usando terno. Tem igrejas que se o homem estiver sem terno, ele é considerado como imundo. Se a mulher ela estiver de calça comprida, ela é imunda. Tem problema a pessoa dentro da igreja estabelecer uma doutrina em que as mulheres usem vestido e os homens usem terno? Não, é antibíblico? Não. Mas eu não posso colocar essa doutrina acima das escrituras. Se você estiver de calça, você vai para o inferno. Você tem que ficar num canto separado. Você entende que é a diferença entre tradição e a palavra? O que o apóstolo Paulo está falando não é que ele era zeloso pelas escrituras, e ele era zeloso pela tradição dos pais. Porque até na questão, quando o pastor Marcelo colocou que lá não tinha, lá no trabalho da Candanga não tinha nome, né? Não tinha nenhum nome, nenhuma referência, nada. Ninguém sabia que ele era da igreja. E eu achei muito interessante quando ele colocou lá no muro, né? A igreja. Porque essas divisões, né, que você falou, é tanta divisão, e aí fica assim, né? A igreja estendendo as regras umas para as outras, e esse combate, né? Tá, aí 2 coisas. Primeiro, você colocar uma igreja sem placa também é uma denominação. Não, colocar a igreja. Não, colocar uma igreja sem placa também é uma denominação. Minha igreja, qual é o nome da sua igreja? Igreja sem nome, passou a ter nome. Tudo bem, não é problema. O problema é, se ele olhar para a minha igreja e me repreender que eu estou em pecado, porque se todas as igrejas não tem que ter nome, aí ele está errado. Enquanto ele está a igreja dele sem nome, ou eu estou com a minha com nome, não tem problema. Agora eu não posso ir lá exigir que ele coloque o nome dela. Isso é tradição, tá? Isso não tem. Agora não é hora disso, né, Pedrão? Não, mas tem que ficar quieto. Agora é hora de ficar quieto. Aqui o apóstolo descreve, eu acho interessante, quando nós vamos no cinema, a gente fica 2 horas sentado no cinema, ninguém levanta, ninguém fica com sede, ninguém fica com vontade de fazer no banheiro, mas só entrar na igreja, todo mundo quer se movimentar. É estranho isso. Aqui o apóstolo, Gálatas 1, 13 e 14. Aqui o apóstolo, deixa por favor, isso aí depois a gente resolve. Agora não é hora de mexer com isso. Agora é hora de prestar atenção na palavra. Aqui o apóstolo descreve a sua situação antes da conversão, quando ele estava no judaísmo, isto é, quando ele era um judeu praticante. O que ele fora naquele tempo todos sabiam, porque ouvistes, ele está falando de algo que as pessoas já tinham ouvido, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora, o que? Antes de eu me converter. Ele já tinha falado sobre isso antes. Paulo menciona 2 aspectos da sua vida antes de ele ser uma nova criatura. Primeiro, no verso 13 ele fala que ele perseguia a igreja de Deus. No verso 14, além de perseguir, ele tinha entusiasmo em fazer aquilo. Ele se alegrava em perseguir as pessoas. Ele alegrava em colocar um jugo, em colocar um peso. Ele se alegrava em matar as pessoas, porque eram contrários ao que ele pensava. Muitas vezes não é o que nós fazemos? Nós vamos às pessoas e nós queremos impor sobre a vida das pessoas o que nós acreditamos. E isso é no mínimo covardia. Nós temos que entender que cada pessoa tem o seu tempo
E o que nós temos que fazer é continuar falando, continuar dando exemplo. Jesus Cristo, ele dá aquele exemplo, e não foi um exemplo, ele viveu a vida dele como um exemplo. E as pessoas, elas têm o tempo, e eu volto naquele negócio, não é uma desculpa a pessoa ficar 10 anos sem mudar o comportamento. Mas é o que? Eu tenho que continuar sendo um exemplo de um bom cristão. Em ambos, tanto no verso 13, na perseguição, como no zelo pela perseguição, apóstolo Paulo, ele se considera um fanático. Eu não enxergo mais nada além disso. Paulo perseguia a igreja de Deus com violência e até mesmo selvageria, tarefa ao qual ele se empenha com excelência. Quando nós vemos a ação, por exemplo, dos testemunhas de Jeová, que aqui tem uma igreja aqui, todo sábado eles vão pregar o evangelho. E eles saem ali com a malinha deles no sábado, no domingo, vão pregar o evangelho. Que bom seria se nós estivéssemos dispostos a fazer a mesma coisa. Quando nós vemos os muçulmanos atando bombas no seu corpo e explodindo, em nome de Alá, quem dera nós estivéssemos dispostos a morrer em nome do evangelho. Quando nós olhamos os espíritas fazendo obras sociais para todos os lugares, quem dera nós copiássemos esta ação social deles, mas nós não o fazemos. Atos capítulo 8, verso 3. Abre aí. Atos capítulo 8, verso 3. Saulo, porém... Pode ir, Sabá. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A gente consegue ver a violência da coisa. Ele tinha uma carta branca para ele fazer o que ele quer. E as pessoas estavam na sua refeição, estavam lá dormindo, ele entrava, chutava a porta, entrava pela casa e arrastava homens e mulheres. Esse arrastar não é, vem aqui por favor. Arrastava com agressão. Encerrava, colocava eles dentro do quê? Da prisão. Atos capítulo 26, versos 9, 10 e 11. Atos capítulo 26, versos 9, 10 e 11. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria ou praticar contra o nome de Jesus. Eu praticar Contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele parecia aqueles cachorros perseguindo alguém. E ele fazia os caras mentirem para atestar aquilo que ele estava querendo fazer. E ele batia, e ele maltratava. E não era só na região dele. Ele saía para buscar pessoas em outras regiões para maltratar. Para o quê? Porque as pessoas divergiam daquilo que ele acreditava. Ainda não satisfeito em perseguir a igreja, ele se sentia realmente inclinado a devastá-la, conforme nós lemos em Gálatas 1,13. Ele estava determinado a acabar com ela, se e quando o islamismo entrar no Brasil, a ideia deles é matar, destruir, acabar com. Eles entendem que não dá para conviver entre um Deus cristão e um Deus islâmico. Não dá. Para eles, não é possível essa situação aqui. O apóstolo Paulo, quando via aqueles homens praticando algo diferente do que ele tinha entendido que era o certo, porque não era o certo, era a tradição dos pais,
ele vai com violência. Quantas vezes, quando você fala do amor de Deus, as pessoas te respondem com violência, com agressividade. Você olha nos olhos da pessoa, a pessoa está irada, porque você está revelando a ela o quê? O pecado dela. Porque não tem como você falar do amor de Deus, ou citar as Escrituras e aquilo não ter efeito na pessoa. Vai gerar ou salvação ou ódio. Porque as pessoas elas se sentem incomodadas. Isso é natural. Ele fora criado de acordo com a seita mais severa da religião judaica. E haviam 5 seitas. Uma delas, me fugiu os nomes das outras, depois eu procuro. Atos capítulo 26, verso 5. Fariseus, saduceus, herodianos, essênios, acho que eram 4. Atos capítulo 26, verso 5. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisessem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Tá? Haviam várias divisões dentro da religião judaica, que eu me lembro tem 4, eu acho que tem 5ª que eu não estou lembrando. Herodianos. Os herodianos eram pessoas que eram muito mais políticas. Judas era herodiano. Judas, ele queria o domínio, conquistar que Jesus Cristo viesse para ser um líder político. Por isso que há aquela entrega. Herodianos. Essênios eram as pessoas que queriam viver o judaísmo e eles se afastavam. Então eles criavam tribos e regiões onde eles se isolavam. Saduceus, me foge o que é a descrição dos saduceus. Os fariseus, que eram esses doutores da lei, que eram pessoas que faziam o quê? Guardavam a lei. Desde a época do cativeiro babilônico, eles mantinham o quê? O ensino às pessoas. Tinha mais um, mas que foge agora. Mas o apóstolo Paulo, ele fazia parte da seita mais severa, a mais rígida. As pessoas tinham medo de ver aquelas pessoas. Será que eu posso usar o cabelo desse jeito? Será que eu posso usar a blusa desse jeito? Esta era a condição de Saulo de Tarso, que era o nome dele, Saulo de Tarso. Não era que Tarso era o sobrenome dele. Tarso era a cidade onde ele morava. Tá? Saulo de Tarso, Jesus de Nazaré, entende? Tá? Um fanático inveterado, completamente dedicado ao judaísmo e à perseguição de Cristo e da sua igreja. Talvez ele nem fosse para o templo adorar a Deus. Talvez ele ficasse apenas como propósito fazer o quê? Perseguir os cristãos. Num reflexo condicionado ou qualquer outro artifício psicológico, poderia converter um homem assim. Como é que um cara como esse podia virar cristão? Como que você, sendo o que você era, pode estar sentado hoje aqui ouvindo o cristianismo? Como? Se a pessoa olhasse para a minha história, olhasse para a sua história, olhasse para a história de Paulo, talvez algumas pessoas andem encontrem você na rua e você fale, não, agora eu sou cristão. Eu falo, você? Aquele cara que fazia aquilo? Agia daquela forma? Pois é. Nenhum reflexo, nenhum artifício psicológico poderia converter um homem assim. Apenas Deus. Apenas Deus pode e apenas Deus realmente o fez. Nós vimos o que aconteceu antes da sua conversão, como que Paulo era. Agora, o que aconteceu na sua conversão? Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Eu vou ler, só um pedaço, até um pedacinho 16. Gálatas capítulo 1, versos 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Até aí. E aí ele fala, mesmo eu vivendo daquele jeito, aquele que me separou antes de eu nascer, antes da fundação do mundo, ele me desejou, o que ele fez? Ele revelou o seu Filho a mim. Perante essa revelação, perante esse amor, perante essa graça, eu não posso fazer nada a não ser
Abaixar a cabeça. O contraste entre os versos 13 e 14 e do lado 15 e 16 é radical. No verso 13, Paulo estava falando que perseguia a igreja de Deus e a devastava. No versos 15 e 16, ele começa a falar de Deus. Foi Deus, escreve, que me separou antes de eu nascer. Apóstolo Paulo está falando, eu não tenho mérito nenhum nisso. Porque se Deus não tivesse me tocado, eu continuava onde? No mesmo caminho. É como um trem que ele está no trilho. Se não houver uma intersecção e uma saída para a direita ou para a esquerda, você vai continuar reto. É o que o apóstolo Paulo está falando. Não foi eu, foi ele. Em outras palavras, no meu fanatismo, eu me inclinava a perseguir e destruir. Mas Deus, que eu havia deixado de fora das minhas indagações, me prendeu e me alterou o meu impetuoso curso. Todo o meu violento fanatismo nada era diante da boa vontade de Deus. Por isso que eu digo, a palavra branda acalma o furor. Em nenhum lugar nas Escrituras você vai encontrar dizendo, você grita comigo e eu vou gritar com você e está tudo certo. O apóstolo Paulo, ele fala, eu era irado, Deus ele vem sobre mim e perante este amor eu não posso negociar, eu não posso brigar, eu não posso fazer nada, a não ser me submeter. Todo o meu violento fanatismo nada era diante da boa vontade de Deus. Deus me separou antes de eu nascer. Assim como Jacó foi escolhido antes de nascer, em preferência do seu irmão gêmeo Esaú, havia Esaú e havia... Qual era o irmão de Esaú, gente? Jacó. Estava dentro do ventre da mãe dele e Deus fala, Romanos, abre aí para a gente finalizar, Romanos 9... Romanos 9, para a gente finalizar, semana que vem a gente retoma a partir daí. Romanos 9. Romanos 9. Vamos tratar da ansiedade. Não tenho ansiedade. Não? Então tá. Ela falou que não é ansiosa. Romanos 9. Romanos 9. Vem aqui, Rayane. Vem aqui, por favor. Vem aqui. Esta é Rayane. Nós estamos tratando da ansiedade dela. Romanos 9, versos 10, 11, 12 e 13. Por favor, Rayane. Oi. Romanos 9, 10 a 13. E não ele somente, mas... Não ela somente. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eles não tinham nem nascido. Isso é um nó na cabeça. Só na sua? Na de todo mundo. Tá? Então tá bom. Nós somos pecadores, tal, e nós também temos um nó. Beleza. Mas a essência do que eu quero trazer é que o apóstolo Paulo está falando, não fui eu. Não foi a meu estudo, não foi a minha palavra, não foi o meu jeito de agir, mas foi Deus que me escolheu antes que eu nascesse. E aí ele fala da mesma maneira que Jacó foi escolhido, eu também o sou. E aí o que você tem que entender é que você também. Entendeu? Não é merecimento, é como adoção. Você não foi parido, você foi escolhido.
Você estava lá no meio daquele exemplo que eu dou, né? Que a gente quando naquela época lá da escola, lembra? Da escola, quando ia ter o jogo de futebol, de vôlei, separava dois. Ah, eu quero tal. Eu escolho o Ali, escolho o Pedro, escolho o Sebastião. Aí você vai ficando no cantinho assim, ninguém vai me escolher. E ele escolhia quem ele queria, os capitães. Deus, ele escolhe quem ele quer. E ele escolheu quem? Eu. Só 3, né? Os outros não. Ele escolheu o senhor, irmão Cláudio? Deus te escolheu? Amém? Glória a Deus. Pode falar um aleluia? Amém. Aleluia? Aleluia. Glória a Deus por isso? Glória a Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos porque o Senhor separou Paulo antes que ele nascesse. E também o Senhor nos separou antes que nós nascêssemos. É um grande privilégio podermos viver debaixo da Tua graça, debaixo do Teu cuidado. Que o Senhor possa, Pai querido, continuar nos constrangendo, para que nós venhamos a ser instrumentos da Tua vontade em todo o tempo. Nos ensina a sermos cada vez mais filhos e filhas em quem o Senhor tem prazer. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.